reunidas em seu nome, lá ele estaria. E é em nome de Jesus que nós estamos unidos pelo coração, né? Confiantes na sua presença, abençoando o nosso lar, nossos entes queridos que partiram, nosso querido Dudu, né, Socorrinho? Com certeza recebendo nossas bênçãos, nossas preces, né, nosso carinho, nossa saudade. E vamos, para esses que já partiram, se preparar para durante a noite de sono ter a oportunidade de se encontrar com eles e matar a saudade um pouco mais, não é? Então, que Jesus abençoe todas as nossas famílias, nossos entes queridos, proteja os pais de famílias que estão desempregados, né? E envolva os governantes de todas as nações de tal maneira que eles se sintam em condições de promover leis justas e fraternas para atender os mais necessitados, principalmente. E que nós possamos perseverar nesse ideal, né, de nos unirmos em pensamento, com fé, com confiança, para fortalecer essa corrente de oração, para que ela possa atingir o máximo de pessoas possíveis. E os temas, eles são sempre muito enriquecedores, né? Quando eu peço para vocês sugerirem tema, é porque são temas que eu estou precisando aprender um pouco mais. Quando eu escolho o tema, às vezes eu posso escolher aquele que eu domino com mais facilidade. Então, esses dá mais trabalho a gente estudar, pesquisar e incorporar na própria vida, né? Então, o tema é belíssimo, né? A justiça das aflições. Porque a gente olhando o planeta como um todo, são situações que a gente chega, perde o fôlego de imaginar, não é? Como é que pode alguém viver numa condição tão difícil, né? Mas Deus sabe o que é bom para todos nós. Quando o Mestre Jesus, em suas andanças pela terra, certa vez ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Nós, quando refletimos sobre nossas vidas e constatamos a quantos sofrimentos estamos sujeitos e quantos padecem as pessoas em geral, inevitavelmente perguntamos: por que tudo isso, né? Há alguma utilidade nessas aflições? E a resposta a essa primeira pergunta é: sofremos por consequência de nossos próprios atos. A resposta à segunda questão, né, para que servem essas aflições? As aflições vêm para o nosso crescimento e assim para nosso bem, para superar nossa dificuldade em compreender a aflição que deriva da nossa dificuldade de entender Deus. As pessoas normalmente fazem uma ideia muito equivocada, imaginando um bom velhinho de barbas brancas sentado num trono celestial, né? E isso decorre, entretanto, dessa tendência que a humanidade tem de definir aquilo que não conhecemos por uma imagem humana, quer dizer, algo que nós conhecemos, né? Quando diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, espiritualmente falando, corporalmente não, né? Porque Deus é imaterial. Porque se ele fosse material, ele estava sujeito às mudanças, logo ele não seria perfeito. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não de corpo, mas em essência de inteligência. Nós temos esse princípio inteligente que um dia nós iremos entender tudo e todas as coisas. No atual estágio em que evolutivo se encontra a humanidade, ainda muito primitivo, né? A barbárie ainda existe em grande parte do planeta, o mais próximo do que o homem das cavernas, nós estamos mais perto dos homens da caverna do que dos anjos. Então não temos condições de uma compreensão exata de Deus, né? Mas se Deus é soberanamente justo, toda aflição, todo sofrimento que temos deve ser justo também, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus é soberanamente bom, não sofremos porque Ele quer, mas sim em consequência de nossos próprios atos, né? Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que vivem a se lamentar, né? A se queixar da sua condição de vida, da sua família, do seu trabalho, enfim, reclama da sua falta de sorte, como se o Criador nos tivesse abandonado. Mas Deus não joga dados para decidir quem é que vai ser feliz ou quem vai ser infeliz. Ricos e pobres reclamam por dias melhores.
todos reclamam de poder. Não despertaram ainda estes para as palavras do Eclesiastes. A felicidade ainda não é deste mundo. A felicidade ela é buscada na riqueza, muitas vezes, no poder, na juventude, mas nem juntando esses três garante uma felicidade plena, pois que observamos espalhado pelo mundo todas as classes sociais a se queixar da falta de felicidade. A doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, tem o esclarecimento para estas questões que tanto aflige a humanidade. Quando o Senhor Kardec classifica de maneira pedagógica o nosso planeta como sendo um planeta de prova e expiações. Então, um dos motivos da infelicidade estar perto do homem é a sua própria ignorância, pois Deus disse Jesus certa feita aos judeus que haviam crido neles, porque nem todos os judeus criam em Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está lá em João, capítulo 8, 31 e 32. É exatamente essa explicação que nos dá a doutrina dos Espíritos em dois de seus postulados básicos, a lei de causa e efeito e a reencarnação. Sem o entendimento da reencarnação, que não é a primeira vez que nós estamos aqui, que nós estamos colhendo o fruto que nós plantamos e estamos plantando para colher nas próximas encarnações, nós não vamos, associando isso à lei de causa e efeito, entender nossa aflição. É lei da física, toda ação gera uma reação idêntica, na mesma potência em sentido contrário. Assim mesmo acontece com nossas vidas, em nossos atos, por mais que nós possamos imaginar que não seriam tão trabalhosos, né? Então, sempre que nós praticamos atos maus, nós prejudicamos nossos semelhantes. Produzimos em nós mesmos os mesmos efeitos. Assim também quando falamos ou simplesmente pensamos no mal. Pensou no mal, já adulterou a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do bem, a lei da paz, a lei da fraternidade universal. Mas aí reside também o outro aspecto positivo da lei de Deus. Todo o bem que nós fizermos, seja para qualquer pessoa, retorna para nós com a mesma intensidade. Por isso que a doutrina espírita fala, fora da caridade não há salvação. Porque em João 14, 2, Jesus diz, há muita morada na casa de meu Pai. Para que a gente entenda essa moradia que nós estamos habitando e não reclamar de uma situação. Você já pensou, você vai fazer uma visita a um hospital, né? Hospital do Câncer. Quando chega lá, e aí, como foi? Rapaz, tem muita gente doente dentro do hospital, e tu queria ver o quê? Então, entendendo o papel da Terra no planeta, a gente começa a entender a nossa realidade. Então, se faz necessário saber em que ambiente nós vivemos, né? O João Kardec, ele classifica de uma maneira que a gente possa, pelo menos, ter uma ideia, né? Existem os mundos primitivos, que a Terra já foi primitiva, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana, né? E os mundos de prova e expiação, que é esse ao qual predomina o mal. Existe o bem, existe o mal, mas o mal é muito maior ainda, né? Nos mundos regeneradores, esse que a Terra está caminhando para se tornar, existe o mal e o bem, mas o bem é muito, muito maior do que o mal, a ponto daqueles de pessoas que ainda têm o mal ter vergonha de praticar o mal, né? E tem os mundos felizes, os mundos ditosos, né? Que é a moradia dos espíritos já felizes, né? Então, os habitantes do nosso planeta estão em prova e expiação. Mas o que é estar em prova e o que é estar em expiação? Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 24, na página 201, ele especifica a diferença entre prova e expiação. A prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e a edificação espiritual. A expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, quem está expiando está numa condição irreversível.
Ele está preso numa dificuldade, numa limitação. Quem está em prova, não. As dificuldades chegam, mas ele, com o uso da paciência, da inteligência, da resignação, consegue ultrapassá-la. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, quando na erraticidade, diz o Sr. Allan Kardec, antes de começar uma nova existência, o próprio espírito escolhe o gênero de prova porque há de passar. E nisso, é claro, está o livre-arbítrio dele, né? Se nós temos o livre-arbítrio, a gente escolhe que tipo de vida, escolhemos a família, escolhemos os amigos, o trabalho, a profissão, com quem vai casar, quantos filhos, tudo isso foi uma escolha feita antes, muito bem planejada. Então não existe determinismo na doutrina espírita, né? No livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, né, através do querido Espírito Hilário, ele tem um capítulo que trata do merecimento e que narra o Espírito Hilário que, no caso de Saturnino Pereira, um espírito desencarnado, ele era um homem amoroso, prestativo, sempre disposto a ajudar seu semelhante, ou em casa, no âmbito doméstico, fora, na casa espírita que ele frequentava, e no ambiente de trabalho, era um homem querido por todos. Mas certa feita, operando uma máquina, a qual ele conduzia o trabalho nessa máquina, o braço dele pegou na máquina e foi totalmente esmagado e foi levado para o hospital para fazer cirurgias reparadoras, né? Então ele, mesmo tendo ferido o braço todo e a mão esmagada na máquina, ele foi informado pelo cirurgião que deu para salvar tudo, menos o dedo polegar. E engraçado que logo se ouvia os comentários, como é que pode um desastre com um homem tão bom, tão prestativo, tanta gente criminosa por aí podia ter perdido a mão, e vem logo, não é justamente Saturnino, uma pessoa que todos nós queremos ser vítima de um acidente desse? Ora, Saturnino recebeu o carinho e o respeito de todos, ele sorria resignado, agradeceu a Deus a todos, mas ele estava triste. Ele não ficou feliz de ter perdido um dedo, não. E certa noite ele foi para uma reunião na casa espírita que ele frequentava, né, em companhia da esposa, e numa sessão íntima, dentro do centro espírita, veio um espírito amigo, o espírito de Macário, que estava conduzindo os trabalhos, e dirigiu para ele bondosamente, e disse que ele não se sentisse desamparado e tampouco triste, pois que todas as dores, todas as perdas são decretadas pela lei divina de Deus. Nenhuma existência anterior, você era poderoso, sitiante no litoral brasileiro, né? E certo dia, porque um pobre empregado seu, enfermo, não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com suas próprias mãos, obrigou a triturar o braço dele num engenho rústico de moer cana. Por muito tempo no plano espiritual, Saturnino, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana misturado ao sangue do seu servo, né? E os gritos dele ecoando nos seus ouvidos por muitos e muitos e muitos anos. E você implorou a Deus que lhe desse a condição de mergulhar na carne e perder o braço, igualmente a ele, sentindo as mesmas dores. Mas, Saturnino, a misericórdia divina está sempre presente em nossas vidas. Desde a mocidade, ao conhecer a doutrina dos Espíritos, você teve os pés no caminho do bem, sempre auxiliando a todos e a tudo. Você tem trabalhado esmeradamente no dever. Então não estamos aqui para lhe elogiar, porque você continua lutando, porém, hoje, por débito legítimo, você era para ter perdido um braço realmente, mas pela sua dedicação ao bem, foi lhe dado a amputação de apenas um dedo. Então, regozije-se, meu amigo. Regozije, você está pagando com amor o seu empenho à justiça. Então, de cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento e de alegria, porque é o amor que cobre uma multidão de pecados. Deus não pune e não castiga ninguém, e não há necessidade de passar pelo mesmo sofrimento e pela mesma dor, se a lição já foi aprendida, né? Esses acidentes acontecem, né? Acontecem com qualquer um, né? Então, esse amor que nos cobre
essa multidão de erros que nós cometemos no passado. Então, através das boas ações, nós podemos sim diminuir o impacto das provas que ainda temos que enfrentar. A reencarnação é uma consequência necessária da soberana justiça e da soberana bondade de Deus. Não fosse ela, como explicar a existência de pessoas mais que navegam no mar da vida sem qualquer atribulação, ao lado de pessoas boas, totalmente dedicadas ao próximo, mas que padecem brutais sofrimentos. Mais do que isso, como entender? Como entender a morte prematura de uma criança em tenra idade, filho único? Como fica o coração dessa mãe? Então, essas são nas sucessivas encarnações que progressivamente ocupamos os mais variados papéis no teatro do mundo, em que a soberana justiça e a bondade de Deus impõem as devidas compensações, fazendo-nos sofrer as consequências das ações mais que nós, porventura, tenhamos praticado. E melhor do que isso, colher os frutos também das nossas boas ações. Quanta coisa boa! É porque a gente enxerga só o mal, a mídia só divulga o mal, né? A gente se encontra com pessoas negativas que só... Mas tem muita coisa boa acontecendo. Olha esse momento rico que nós estamos vivenciando agora. Eu consigo sentir o coração de vocês batendo com alegria, com confiança, com fé e com esperança. E a espiritualidade nessa hora envolve a todos nós, para que a gente permaneça nessa fé, nessa confiança. O ser humano, ele é o árbitro do seu destino. Nós não estamos determinados a sofrer ou a passar por situações, não. Nós podemos alterar, sim, o nosso destino, independente das motivações ou justificativas que nós tenhamos, né? Sempre a lei de causa e efeito, ela está sendo acionada em qualquer plano da vida, ou encarnado ou desencarnado. A lei de causa e efeito é inexorável, atinge a todos. As boas escolhas produzem o progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações e expiações. Assevera o senhor Kardec que se um homem ajuizado é uma raridade deste mundo, um homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Desse modo, se sofremos, é porque nossas próprias ações nós infringimos as leis divinas e naturais, bem sintetizadas por Jesus ao nos recomendar amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, quando disse Jesus: se vos permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Kardec esclarece essa passagem. A verdade absoluta é patrimônio única e exclusivamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado ainda saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento espiritual, moral e intelectual. Jesus dizia aos judeus que criam nele, porque nem todos criam em Jesus. Jesus falava aos que não se encontravam presos à lei civil, à lei disciplinar de Moisés, mas aqueles que estavam inseridos na lei de Deus, que estava nos 10 mandamentos do decálogo mosaico, né? Estes estavam abertos ao aprendizado. Eram homens que tinham um coração voltado para o novo, para o belo, para o bom. Então Jesus falava para esses. E foram aqueles que estavam presos à lei mosaica que perseguiram Jesus e o mataram. No entanto, não devemos acreditar que nossos sofrimentos atuais são decorrência pura e simplesmente de nossas encarnações passadas. Não é assim também, não. Tudo que eu estou passando é fruto de encarnações passadas. Não, muitas vezes na nossa imprudência, nós cometemos atos inconsequentes. Se são pessoas responsáveis, assume a consequência do seu ato e leva ele até o fim. Na próxima encarnação, toma decisões mais acertadas, né? O senhor Kardec explica no capítulo 5º do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele bem mostra que a quase totalidade de nossas dores são consequências dos nossos atos nessa mesma encarnação, nessa que nós estamos transitando agora.
Ele pondera, o codificador, o Sr. Kardec, que, ora, nós, nos diversos exemplos que ele traz, quantos estão endividados porque ainda não sabem viver com o que ganham? Vivem aflitos, preocupados, porque gastam mais do que ganham. Ah, mas é preciso, tem que saber se é necessário, né? Então, cada um tem que fazer o seu balanço para entender o que é que está causando aflição na sua vida. Quantos casamentos fracassados? Porque os cônjuges deixaram de dialogar e não se perdoam, se agridem mutuamente por coisas insignificantes. Perde aquele prazer de estar junto um do outro, porque toda vez que estão juntos é briga, é discussão, é arenga. Quando estão junto dos amigos é uma beleza, mas quando estão juntos são espíritos que têm um compromisso, são almas algemadas, precisam vencer, um ceder mais do que o outro para poderem viver em paz, né? E as crianças são afetadas. Muitas crianças têm muita perturbação, muita inquietação, não dormem bem pela relação dos pais dentro de casa. Então, quantas doenças seriam evitadas se as pessoas não cometessem excessos de alimentação, se não se abandonassem, se entregassem aos vícios, né, de todas as ordens, do álcool, da bebida, do excesso de alimentação, da falta de atividade física, né, da falta de ingestão de água, né, por alimentar pensamentos negativos que vai levando ao medo, à angústia, à depressão, né, ao síndrome de pânico. Mas isso é a própria pessoa que vai gerando, vai alimentando e perde o controle de si mesmo. Quantos filhos que seguem o caminho do vício porque os pais, no momento adequado, que era para disciplinar na infância, deixaram de dar limites a eles, né? E de deixar de dar o bom exemplo. Então, tudo isso são aflições causadas nessa mesma encarnação. É durante a luta renovadora que somos convocados a fazer as escolhas mais acertadas, administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade e prestar-se à prática da caridade, fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções descabidas, né? Estamos aqui nesse cantinho, nessa horinha, né? Um ajudando o outro, um incentivando o outro, e colocar as crianças também para participar, implantar o evangelho no lar, colocar Jesus na mesa da casa, ensinar ele, né, a fazer uma leitura, fazer um comentário, né? Entretanto, mas há pessoas que se encontram nas oscilações espirituais, vacilando entre o crer e o fazer, porque crer em Deus é uma coisa, né? Jesus disse, nem todos criam nele, mas eram obedientes à lei mosaica, mas à lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da paz, a lei da fraternidade, cada um desenvolvendo individualmente dentro de si. Se o outro não dá o feedback, paciência, o outro está no momento dele. Então, são criaturas que, mesmo vinculadas ao espiritismo, tem muitas que estão vinculadas ao espiritismo, mas não conseguem administrar certas paixões inferiores, por não terem o necessário domínio sobre si mesmas. Então é preciso se autoconhecer, reconhecer as fraquezas, as tendências negativas que todos nós temos, né, e enfrentá-las. O apóstolo Paulo dizia com muita severidade, o céu será tomado pelos violentos. Ora, na Idade Média isso foi analisado ao pé da letra, e aí trouxe as guerras santas. Mas aquele que, reconhecendo uma dificuldade sua, ataque ela com violência, não seja bonzinho com ela não. Então, somente conseguiremos renovar nosso psiquismo e imprimir valores edificantes à nossa alma se aprendermos o verdadeiro significado, permanecer na palavra de Cristo. Permanecer na palavra de Jesus é diferente de crer em Jesus, né? Quando eu permaneço na palavra, é tomando café, é almoçando, é jantando, é trabalhando, é passeando, é brincando, é estudando, é me divertindo, é dialogando com a esposa, com o marido, com o filho, com o cunhado, com o irmão, é orando por um criminoso, é orando por alguém que é um fora da lei, porque eles precisam também de oração, são os mais necessitados. A dor física, essa que atinge nosso organismo, ela nos mostra que algo não está bem em nossa saúde. Então a gente procura um médico, fazemos o tratamento adequado e recompomos o nosso bem-estar.
Mas assim mesmo acontece se estamos sofrendo e olhando com a honestidade para dentro de nós. Certamente nós vamos constatar causas desse sofrimento que não estão em existências passadas por nós praticadas. Com certeza vamos encontrar a causa nessa própria encarnação. Porque o verdadeiro discípulo do Cristo, ele percebe então que a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. Então eu não tenho que me tornar um espírito puro, uma pessoa boa para praticar o bem, não. É praticando, é nesse caminho da tentativa, fazendo parte de grupos, como esse grupo que nós estamos formando agora, de orar por nós mesmos, para adquirir a força de vencer nossas más inclinações, orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Então isso é um esforço, não tem nenhum santo aqui não. E a espiritualidade se aproveita desse momento, derrama sobre a nossa cabeça bênçãos de paz, reforça a nossa fé, amplia nossas virtudes e vai nos apresentando livros, cursos e possibilidades da gente crescer. Daí a importância de, quando aparecer a oportunidade, segurá-la, porque o trem da felicidade não passa toda hora na nossa porta. E assim, conhecendo a verdade, a gente vai se libertando dentro da palavra de Jesus. Passando pelas provas que Deus nos impõe, é que alguns espíritos vão adquirindo o conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi ensinada. Outros suportam murmurando, reclamando pela falta que desse modo que ele incorre. Eles permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida pela sua própria queixa. Isso, entretanto, não significa que nós devemos simplesmente nos entregar ao sofrimento sem fazer nada para a busca do nosso bem-estar. Não é isso, é ser resignado. Tem coisas que estão fora do nosso alcance. Ela acontece, está fora do nosso alcance. Vou para o médico e o médico faz lá os exames, então, olha, você está com câncer. Poxa, eu já estava antes, não foi o médico que botou um câncer dentro de mim, não, eu já estava. Que bom que agora eu sei que eu tenho, porque agora eu vou tratar. Se eu não soubesse, ele ia estar lá dentro, ó, criando, crescendo, quando fosse descoberto, talvez já fosse tarde, não desse tempo de me despedir de alguém. Né? Porque o que a gente quer, pelo menos, a oportunidade de se despedir, né? Dizer eu te amo, me perdoe, né? E vai embora para a verdadeira vida. Né? Mas às vezes nem tem tempo disso, porque relaxou, não se cuidou, né? Então, isso não significa que nós devemos enfrentar essas aflições. Nós temos que tomar caminhos equivocados, corrigir nossos defeitos, sempre orando e vigiando. E em relação a essa sentença, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, muitos em política, em religião, filosofia, ciência, se afeiçoam a certos ângulos da verdade, né, e transformam a vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do seu próprio ponto de vista. É assim que ele pensa, é assim que ele quer ser feliz e é assim que ele sofre, porque a felicidade não está em apontar o defeito de ninguém. Nós temos que focar nos nossos próprios defeitos. Então, muitos aceitam a verdade, entendem as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-se os seus méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela em que nós conhecemos na atividade incessante do bem. A aflição, o sofrimento são como um despertador durante a madrugada. Ele serve apenas para nos acordar, mas logo após nós desligamos o despertador. Assim, devemos deixar o despertador ligar o dia inteiro, tocando ali o dia inteiro? Claro que não. Devemos simplesmente acordar diante de um sofrimento, que o sofrimento é um despertador, que nos chama para a luta, para a vida, para o movimento. Temos que fazer alguma coisa, né? Porque quanto mais a gente se entrega ao sofrimento, mais ele gosta. Então, ele desperta, a gente se levanta e segue fazendo o que for necessário, né? Para poder desligar ele, corrigindo dessa maneira, mudar a estação do sofrimento para a estação da obrigação, do dever, né? Da ação. É assim que a gente vai dirimindo o sofrimento. E a doutrina espírita está aí justamente para nos auxiliar a descobrir o que está desfocado na nossa vida.
e para nos lembrar que todos os recursos da espiritualidade superior estão sempre, sempre à nossa disposição. Não existe uma fração de segundo que não tenha um espírito amigo orando e vigiando pela nossa vida e pela nossa felicidade. Ele fica apenas esperando que a gente se ligue a ele, mas ele está ali do lado, respeitando o nosso livre-arbítrio. Os bons espíritos sempre tentam nos auxiliar, nos influenciar para o bem. Nós é que os impedimos quando nos fixamos em aspectos negativos, com egoísmo, com orgulho, com medo, com raiva, com rancor, né? Quantas coisas boas a gente tem para fazer e às vezes a gente troca por nada, por uma besteira, né? Às vezes a gente esquece, porque não criou o hábito ainda, né? Mas veja, a grande maioria de nós que estamos aqui nesse bate-papo em nome de Jesus já criou o hábito dessa horinha, 18h10, a gente já sabe que tem um remédio para tomar naquela hora. Então esse hábito é que vai fazer com que a gente permaneça nessa orar e vigiar, e um juntando o outro, e vai criando um laço de amizade, de carinho, de família espiritual tão intenso, que quando a gente sai do corpo, em desdobramento da noite de sono, a espiritualidade reúne os mesmos, porque sabe que um compreende o outro, entende o outro, é paciente com o outro, tolerante, para que a gente possa também na pátria espiritual, durante a noite de sono, ter um trabalho útil, edificante e retornar no dia seguinte mais inspirado, mais confiante, mais perseverante. Então é todo mundo de mão dadas, ninguém solta a mão de ninguém, caminhando firme. Então é urgente, importante entender que estamos morando num planeta que é considerado um hospital, é considerado uma penitenciária e uma escola, a Terra, o local de espíritos rebeldes à lei de Deus, né? Espíritos endividados, que sempre se revoltaram contra a lei do amor. Então, se conhecer, tomar atitudes acertadas em definitivo, sem receio, nós vamos permanecendo na palavra do Cristo. Como fizera o grande bispo de Hipona, Santo Agostinho, exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 919. Ele diz: fazei como eu fazia, quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se eu não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava ser reformado. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Deus o assistiria. Jesus disse: batei e vos abrirá, pedis e obtereis. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, ele não quis dizer que seriam felizes porque choravam a vida inteira, mas que aprendessem a lidar com toda e qualquer situação, confiantes de que tudo tem uma razão de ser. Sendo assim, não dá mais para ficarmos revoltados ou desesperados, pois agindo dessa forma, nós iremos ter a paz interior de que ele tanto apregoava, né? Procurando a resignação, a gratidão sempre a Deus. Para aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, Jesus não se referia àqueles injustiçados pelas desigualdades sociais, morais, né? Pelas desigualdades físicas que existem espalhadas pelo mundo todo, acreditando que todos os seus direitos foram desrespeitados, né? Sem ter que eles ouçam, né? E sem que eles possam até reclamar, porque sua condição é muito inferior, eles se sentem sem direito a nada. Eles dizem que muitos deles dizem que não pediram para nascer. Eu não pedi para nascer assim, né? Dizem até que Deus não existe. Só que existe, e quando se Deus existe, ele está me castigando, né? Os que dizem que não pediram para nascer, esses nem imaginam o quanto imploraram para estar aqui, né? A causa do esquecimento é que foi necessária a sua reencarnação, porque se ele se lembrasse do que trouxe a ele a ficar nessa condição, ele não iria suportar, né? Acreditar que Deus o está castigando seria subestimar toda a perfeição do Criador, né? Que existe nesse universo de paz, de amor. É não saber dar o valor exato a Deus,
né? São egoístas, querem que Deus faça por eles tudo o que eles querem, mesmo que não mereçam. Aos pobres de espírito, Jesus apregoou que deles seria o reino dos céus. Ora, os pobres dos espíritos citados aqui não são aqueles desprovidos dos bens materiais, indispensáveis à sobrevivência. Não é isso. São aqueles que não reclamam da miséria, que experimentam, mas buscam no trabalho, na satisfação das suas necessidades e na prática do bem, né? Uma oportunidade de ser feliz e de progredir, né? Então, via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar as riquezas que tinham na mão em favor do bem, a serviço do próximo. Então, não se deve entender com tudo isso que é preciso ser pobre para alcançar o reino de Deus, pois os ricos também são seus filhos, quando praticam a lei de justiça, amor e caridade, dando com uma mão sem que a outra veja. Então, dedicados ao semelhante, tudo que gostaria que vos fosse feito na prática do bem, que é a vivência do Evangelho de Jesus. Fazeis aos outros tudo que gostaria que vos fosse feito. Então, há pobres e ricos maus, como há muitos ricos bons. Sofrerão os que fizerem mau uso dos bens que possuem, os que praticarem o bem irão desfrutar das compensações prometidas por Jesus, conforme o seu merecimento. A cada um conforme a sua obra, plantio e colheita. Então tudo isso justifica, né? Porque sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Portanto, se sofre, a causa é justa, comprovando a pré-existência do espírito, né? Que ele já teve uma encarnações anteriores, explicaria a desigualdade entre o bem e o mal existente na humanidade. Como vimos, haverá casos em que o espírito solicitará o sofrimento, antes de reencarnar como uma prova para a solução da sua consciência ainda muito afligida. Assim, se sofremos hoje, não achamos o motivo de nosso sofrimento nessa existência, certamente a razão do sofrimento poderá estar em vidas anteriores, pois Deus não permitiria um sofrimento sem uma razão justa de ser. Então, nossa vida pode ser comparada a um grande iceberg que a ponta está fora da água, que representa o nosso presente. A parte que está embaixo da água e não vemos representa o passado esquecido, pois não suportaríamos a vergonha de ver os erros que cometemos anteriormente, os ódios, os rancores, os remorsos, que seriam uma barreira muito grande para a nossa evolução. Você já pensou o que é que seu filho foi para você, seu marido, seu pai, seu avô, seu irmão, seu colega de trabalho, o que eu fui? Ninguém estaria aqui conversando comigo. Então, o esquecimento do passado, ele serve para que a gente possa construir um novo fim, né? Temos um novo começo e agora vamos ter um novo fim nessa encarnação. Então, é preciso que tenhamos resignação de aceitar o outro como ele é e também aceitar aquilo que não podemos mudar em nós, mesmo acreditando que podemos ser felizes aqui e agora, ou no futuro, se assim o quisermos, pela graça de Deus. Por isso que em tudo nós temos que dar graças a Deus. A Terra, apesar de ser considerada uma penitenciária, um hospital e ao mesmo tempo uma escola, ela não está destinada para ficar assim para sempre. Ela já progrediu muito e ainda vai progredir muito, ainda temos muito o que fazer. E cabe aos trabalhadores da última hora a propagação da boa nova, à luz da doutrina dos espíritos, esclarecimentos a respeito da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, a respeito da reencarnação. A lei do progresso atingirá a todos indistintivamente. E aí, como diz o nosso querido Graciliano Ramos, através do nosso querido Chico Xavier, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Beijo grande em todos vocês. Boa noite. Tereza, querida, amei você ter me colocado lá no grupo. Clécia, muito grato. Que Jesus nos fortaleça. Vamos se encontrar durante a noite, todo mundo orar, fazer uma prece. Vamos se encontrar em desdobramento na noite de sono, para que a gente possa traçar projetos, né?
para juntos a gente se aproximar cada vez mais, né, da condição de ser servos. Em vez da gente estar indo buscar ajuda, a gente vai levar ajuda. Tchau, Luciana querida, Clécia querida, Elisângela, um beijo grande. Nalva querida, que bom ver você aí, Nalva. Ana Cavalcante, Karina, um beijo. Coca Santiago. Lelinha, um beijo, Lelinha. Tereza, abração, Tereza. Um beijo em André, hein, meu querido amigo André, tô com saudade dele. Meu querido Heron, muito prazer ter você aqui, uma honra. Até o próximo domingo, que nessa semana a gente possa nos ajudar mutuamente. Muita paz.